Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu vou apresentar aqui para vocês nessa videoaula o material que foi apresentado na nossa aula pelo Google Meet. Eu peço para vocês que participem das aulas pelo Google Meet, porque nós temos a oportunidade de tirar todas as dúvidas em tempo real, estar interagindo e tirando essas dúvidas. Aqui, essa videoaula é para os alunos que não conseguiram participar das aulas do Google Meet. Geometria analítica, esse é o assunto da nossa aula de hoje, distância entre dois pontos. Antes de adentrar nessa parte de distância entre dois pontos, vamos fazer aqui uma recapitulação da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos os conceitos de plano cartesiano. O plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si, tendo a origem comum no ponto O. Chamamos de eixo das abscissas ao eixo horizontal, que é chamado eixo do X. Chamamos de eixo das ordenadas ao eixo vertical, que é o eixo dos Y. Esses eixos dividem o plano em quatro regiões que chamamos de quadrantes. Veja aí. Esses dois eixos perpendiculares dividem o plano, essa região, em quatro quadrantes. Aqui se localiza o primeiro quadrante. Aqui, os pontos que estão nessa região estão no segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. A localização de um ponto P, que é o x do P e o y do P no plano cartesiano, ela é feita pelas suas coordenadas, abscissa e ordenada. Por exemplo, o ponto P 3 e 4. O primeiro valor de um ponto é sempre o valor de x e o segundo valor de um ponto é sempre o valor de y. Então, quem é o x do ponto P? O x do ponto P é o 3 e o y do ponto P é o 4. Onde é que se localiza o x? O 3 no x e o 4 no y, né? Lembrando que no plano cartesiano, os valores de x à direita da origem, os valores de x aqui no primeiro quadrante assumem valores positivos. E os valores de y aqui no primeiro quadrante assumem também valores positivos. Então, um ponto em que tem a abscissa positiva e a ordenada positiva, esse ponto estará no primeiro quadrante. Aqui no segundo quadrante, os valores de x são valores negativos e os valores de y para cima são valores positivos. Desculpa. Aqui no terceiro quadrante, os valores de x são negativos e os valores de y são positivos. E no quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y negativos. Voltando aqui, por exemplo, o ponto P, 3 e 4. 3 no x, 3 unidades, à direita, 1, 2, 3. 3 no x, ele fica exatamente aqui. 4 no y, 4 unidades para cima, 1, 2, 3, 4. Ele fica exatamente aqui. Juntando o 3 no x com o 4 no y, aqui fica localizado o ponto P, ok? Onde 3 é a abscissa de P, é o x do P, e o 4 é a ordenada de P, é o y do P. 3 e 4 são coordenadas de P. Em geral, todo ponto P é representado dessa forma. O primeiro valor é sempre o valor de x, e o segundo valor é sempre o valor de y, ok? Continuidade. Aqui nós vimos os sinais. Bissetriz dos quadrantes, foi um assunto que a gente viu na aula passada. Existem duas retas que cortam o plano cartesiano passando pela origem. Essa reta de vermelho, ela é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Porque ela corta o primeiro quadrante e ela corta o terceiro. Então, se essa reta corta o primeiro e o terceiro quadrante, ela é uma reta que é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. E essa outra reta que corta o segundo quadrante e o quarto quadrante, ela é a bissetriz dos quadrantes pares. Existe uma característica para um ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares e à bissetriz dos quadrantes pares. Quando o valor da abscissa for igual à ordenada, quando os números forem iguais, esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Por exemplo, 2 e 2. 2 no x, 2 no y. Esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E qual a característica de um ponto para pertencer a bissetriz dos quadrantes pares? Basta que a abscissa x seja igual a menos a ordenada, ou seja,
basta que eles sejam opostos. Por exemplo, 2 e menos 2, eles têm o mesmo valor absoluto, mas têm sinais contrários, são opostos. Quando as coordenadas do ponto tiverem valores opostos, um é positivo e outro negativo, então esse ponto pertencerá a bissetritos quadrantes pares. Isso aqui a gente viu na aula passada. E vamos iniciar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje. Distância entre dois pontos no plano. Dados dois pontos quaisquer, A e B, de coordenadas x do A e y do A, e x do B e y do B, tá certo? Respectivamente. A distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do Teorema de Pitágoras. Veja essa representação aqui no plano cartesiano. Digamos que eu tenho 3 pontos no plano cartesiano. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B e tenho um ponto C. O ponto A é composto das seguintes coordenadas. O ponto A é o x do A e o y do A. O ponto B é o x do B e o y do B. O ponto C é o x do C e o y do C. Esses três, toda vez que eu tiver 3 pontos no plano cartesiano, sempre vai formar a figura de um triângulo. Veja que a distância de A até B é esse segmento de reta aqui, ó. A distância de A até B está representada de verde. A distância de B até C é isso aqui. E a distância de A até C é isso aqui. Formando assim a figura de um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo ABC, que nós estudamos no primeiro semestre. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? É a distância de A até B. Então, a distância de A até B ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Os catetos é a distância de B até C, distância de B até C ao quadrado, mais a distância de A até C ao quadrado. Então, ficou esse Teorema de Pitágoras aí. Quadrado da hipotenusa, a distância de A até B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Distância de B até C ao quadrado, mais distância de A até C ao quadrado. Distância de A até B ao quadrado é igual. No lugar de BC ao quadrado, quem é a distância de B até C? É a subtração das abscissas. Ó. X do B menos x do A elevado ao quadrado. Foi o que nós escutamos aqui. Mais, quem é a distância de A até C ao quadrado? Essa distância aqui. Você subtrai. Aí você vai usar essa expressão aqui. Ó. Y do B menos y do A ao quadrado. Então, elimina-se o expoente 2 e a gente chega na fórmula da distância. Essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Distância de A até B é igual a x do B menos x do A elevado ao quadrado, mais y do B menos y do A elevado ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Avisar vocês que continuaremos a resolver atividades do nosso livro. Então eu peço que vocês, para reforçar o que a gente viu até aqui na aula de hoje, daqui a pouco eu vou dizer qual é a página do livro, que vocês vão tanto ver a questão da parte teórica como da atividade. Mas antes a gente vai ver aqui como calcular a distância entre dois pontos. Calcule a distância entre os pontos A, menos 2 e menos 1, e o ponto B, 3 e menos 1, dos pontos C, menos 2 e 1, e dos pontos D, menos 2 e 4. Primeiro vamos calcular a distância de A até B. A fórmula que nós vamos usar é essa. Ó. Distância de A até B é igual... Veja como é fácil memorizar essa fórmula. É sempre o segundo menos o primeiro. Ó. Você vai abrir o parênteses e vai botar x do B menos x do A elevado ao quadrado mais, aí continua dentro do parênteses, y do B menos y do A elevado ao quadrado. Então essa é a fórmula, ó. Sempre o segundo menos o primeiro. Ó. X do B menos x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado. Então vamos lá. X do B. Quem é o x do B? Você vai lá no ponto B e olha quem é o x. O ponto B, olhando lá na questão, o ponto B, observando aí na questão, tem as coordenadas 3 e menos 1.
Quem é o x do b? O x do b é o primeiro valor do b. X do b é 3. É esse 3 aqui, ó. Menos x do a. Tá aí o ponto A. Quem é o x do A? Menos 2. Então, x do B é 3, menos x do A é menos 2 elevado ao quadrado. Mais, aí continua. Y do B, se o ponto B é 3 menos 1, quem é o y do B? O y do B é menos 1. Menos y do A. O y do ponto A é menos 1. Então, vai ter que separar com parênteses bem aqui, ó. Menos 1, menos 1 elevado ao quadrado. Então, continuando, eu vou ter o seguinte. 3 menos menos 2 ao quadrado. Faz o jogo de sinais. Menos e menos, mais. 3 mais 2, 5. Então, vai ficar lá embaixo, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso aqui dá 5, e que vai levar ao quadrado. E esse daqui, faz jogo de sinal, menos e menos, mais. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado. Então, eu chego bem aqui, ó. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais 0 ao quadrado, 0. 25 mais 0 fica só raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. 5 unidades de área. 5 metros, 5 quilômetros. Usando a fórmula distância de C até D, vamos calcular a distância de C até D. O que é que muda aqui? Só a letra, ó. Você vai escrever essa fórmula aqui, ó. Você vai escrever distância de C até D é igual a raiz quadrada de... É sempre o segundo menos o primeiro. X do D menos x do C elevado ao quadrado, mais, aí continua dentro de parênteses. Y do D, que não tem um espaço aqui, menos y do C elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula que vocês vão usar. Sempre o segundo menos o primeiro. Então, vamos lá. X do D. Quem é o x do D? O ponto D, voltando aqui, o ponto D é menos 2 e 4. Então, o x do D é menos 2. O x do C é menos 2. Então, vai ficar menos 2 menos menos 2. Vai ter que fazer jogo de sinal. Ó. Menos 2 menos menos 2 ao quadrado. Mais o y do D. O y do D é o 4. Menos o y do C é o 1. 4 menos 1 ao quadrado. Distância de C até D é igual. Menos 2 menos menos 2 ao quadrado. Faz o jogo de sinal aqui. Menos e menos é mais. Menos 2 mais 2, 0. 0 elevado ao quadrado. Mais 4 menos 1, 3. 3 elevado ao quadrado. Então, no final, eu vou ter 0 ao quadrado é 0. 3 ao quadrado é 9. 0 mais 9, 9. Raiz quadrada de 9, distância de C até D é igual a 3. Ok? 3. Só para finalizar aqui, passando um exemplo um pouco mais difícil, que vai exigir um pouco mais de vocês. Determine o ponto P do eixo OY equidistante aos pontos A e B. Toda vez que disser que um ponto é equidistante, um ponto P é equidistante de outros dois, ele tem a mesma distância. E quando ele diz que ele pertence ao eixo do OY, ele quer dizer que o ponto P é 0 e Y. Se ele dissesse que pertence ao eixo X, seria X e 0. Toda vez que disser que um ponto é equidistante a outros dois, nós vamos usar essa fórmulazinha aqui. Ó. Distância de P até A é igual a distância de P até B. Ok? Então, eu não vou ter muito tempo, né, de fazer. Vamos avançar aqui. Distância de P até A, você vai fazer a fórmula x do A menos x do P ao quadrado mais y do A menos y do P ao quadrado. X do A, o x do A, x do ponto A é 2, menos o x do P é 0 ao quadrado, mais o y do A é 0, menos o y do P, que é y ao quadrado. 2 menos 0
2, 2 ao quadrado, 4. 0 menos y ao quadrado, o 0 ele sai daí, fica só y ao quadrado. O resultado da distância de P até A é raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado. E a distância de P até B, você vai aplicar a fórmula x do B menos x do P ao quadrado, y do B menos y do P ao quadrado. Quem é o x do P? O x do P é 0, no caso, o x do B é 2, menos o x do P é 0 ao quadrado, mais o y do B é... O y do P o y do B é 4, menos o y do P é y ao quadrado. Aí 2 menos 0 é 2, 2 ao quadrado, 4. Aplica-se um produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro termo, 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8y, mais y ao quadrado. No final, o resultado vai ser isso aqui. Igualando essas duas expressões, toda vez que eu tiver duas raízes iguais, eu cancelo as raízes, tudo isso sai da raiz. Se eu passar o y ao quadrado para o outro lado, também cancelo os y ao quadrado. Um fica positivo, outro negativo. Passando menos 8y no primeiro membro, fica 8y aqui embaixo. Repete o 20, passando mais 4 para o outro lado, fica 20 menos 4. Então, 8y é igual a 20 menos 4, 16. Y é igual a 16 dividido por 8. Y é igual a 2. Então, se um ponto pertence ao eixo das ordenadas 0 e y, eu acabei de achar o valor de y. Então, o resultado vai ser 0 e o valor de y é 2. Tá certo? 0 e 2. Então, só concluindo aqui, eu peço que vocês vá lá no livro de vocês, na página 40, reforça o assunto que foi apresentado aqui, vê lá a parte teórica. Em seguida, eu desafio a vocês a fazer a seguinte atividade. Né? A seguinte atividade. Na página 42, vocês vão fazer essas atividades aqui. Atividade do livro de vocês, página 42. Questão 7, 8, 9 e 16 do livro de vocês. Então, esse é isso que vocês vão fazer. Ó. Questão 7, questão 8, questão 9 e a questão do Enem, a 16. Então, eu vou colocar no Google Sala de Aula e vou colocar no grupo do WhatsApp quais são as atividades e a página para vocês fazerem. Um grande abraço para vocês e até a próxima.